Bem-vindos ao nosso Pode Sim. É com alegria que retornamos, né? Paramos aí uma semana e hoje estamos dando continuidade com o tema novo. Nós teremos uma pequena série, serão 4 programas, onde nós vamos abordar o tema da autodestruição, né? O suicídio, né, de uma maneira mais direta, e outras questões ligadas à autodestruição. O programa de hoje a gente vai dar uma visão geral do processo, né? Porque talvez o conceito mais importante para a gente entender, para começar a falar sobre esse assunto, é o conceito da autodestruição enquanto um processo. E o que é o conceito de processo? Né? O conceito de processo nos leva a entender, né? Isso já está muito claro no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que nada na natureza dá saltos. E isso é uma realidade de todas as dimensões que a gente possa conceber. É uma realidade espiritual, é uma realidade emocional, é uma realidade das nossas relações, é uma realidade do nosso comportamento, é uma realidade da sociologia, é uma realidade da química. O que é que os Espíritos estão dizendo ao afirmar isso? Tudo acontece mediante a um processo. Nada acontece mediante um passe de mágica. Nada acontece do nada. Né? Quando a gente diz que uma coisa aconteceu do nada, de fato a gente está dizendo, eu não fui capaz de perceber o processo que levou a tal situação. Certo? E isso serve para a gente fugir de uma série de ilusões que às vezes nos tornam infantis. Né? A Terra vai se transformar de uma hora para outra. Né? Quando der o ano 2000, o mundo vai ser um mundo maravilhoso. Isso é totalmente contrário à visão espírita e totalmente contrário a qualquer visão mais ou menos lúcida. Nada na história aconteceu assim. Tudo que a gente observar em termos de fenômeno humano, biológico, social e etc., se dá por meio de processo. Então, marcado esse primeiro ponto, né, entendido esse primeiro conceito central, que toda a vida é processo. Se a gente quer pegar um símbolo, por exemplo, a água, né? A água, quando se transforma em vapor, ela passa de uma maneira mais rápida ou não, de acordo com a fonte de calor, por todos os graus. Ela não sai de 10 graus, vai a 100 graus instantaneamente. É um processo, certo? O amadurecimento físico, o amadurecimento intelectual, o amadurecimento biológico são processos. Alguns processos demoram horas, meses, anos, milênios. Quer dizer, cada transformação ela se dá por meio de processo. Bem, entendido isso, nós podemos falar que o suicídio é também um processo. E aí é o ponto central para a gente entender. Quando eu digo que o suicídio é um processo, eu estou dizendo que ele não é um ato que ocorre de repente. O indivíduo pode cometer o suicídio de repente, mas até ele chegar a esse ato infeliz, houve um processo. E é importante a gente entender isso porque se há um processo, né, em que vai dar numa culminância, é possível pensarmos em intervenções para que esse processo não ocorra no caso do suicídio. Quando a gente fala de nossa evolução espiritual, é um processo. Nós podemos pensar em intervenções para que esse processo se amplie e se acelere, no caso da evolução espiritual. Então, quando a gente fala de processo, a gente também fala que é possível alterar, que é possível acelerar, em muitos casos que é possível evitar, e etc, etc. O processo que leva ao suicídio é evitável. Então, a gente precisa entender esse processo, entender como atuar para evitá-lo. Então, vamos agora para o suicídio. O suicídio é um ato de autodestruição. É um processo de autodestruição. Tanto que na literatura espírita nós falamos, né, de uma maneira simples, né, simplificada, didática, de 2 tipos de suicídio. E aí fica claro que é um processo. O suicídio direto, né, que é aquele que o indivíduo, em um ato, destrói a vida física, mas nós também falamos de um suicídio indireto.
O indivíduo não destrói a própria vida, mas ele tem atitudes que vão diminuindo o tempo de vida e ele vai se autodestruindo. E não é de se estranhar que o indivíduo que chega ao suicídio direto, quase sempre, para a gente não ser radical, mas todos os estudos apontam que ele teve um longo processo também de suicídio indireto. O que é que a gente chama de suicídio indireto? A gente depois vai falar um pouco mais, mas são atos compulsivos, vícios, desequilíbrios emocionais intensos, brigas, ódios, discussões e etc, etc. Então, entendido isso, que o suicídio é um processo e que existe um processo de autodestruição direto e de autodestruição indireto, nós vamos refletir um pouco sobre o que leva a esse processo, o que caracteriza o processo do suicídio. Nesse primeiro programa, a gente vai falar de uma visão geral, muito baseado, além da nossa compreensão espírita, em um documento de uma organização não governamental, que trabalha com suicídio há mais de 50 anos, que a gente colocou o link aí para vocês verem, visitarem, o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O documento deles também tá aí para acesso direto de vocês, e nós também achamos que é de grande valor vocês olharem o site dessa organização para pegar mais informações e entender melhor isso, e quem sabe poder colaborar com elas, aqueles que tenham perfil e possibilidade de colaborar como voluntários. É uma instituição sem fim lucrativo e que trabalha de uma maneira muito, muito eficiente, muito interessante. Eles vão colocar nesse documento várias causas que levam à autodestruição direta, certo? Entre outras, a culpa e o remorso, a depressão, a ansiedade e o medo. Vou destacar essas. Hoje nós vamos falar da culpa e do remorso que levam ao suicídio, certo? E aí é importante a gente entender como isso pode ser modificado, Como isso pode ser modificado. Culpa e remorso. Primeiro, como nós lidamos com o nosso sentimento de culpa / remorso? É a primeira questão. E nisso o Espiritismo nos ajuda muito se nós entendermos e aplicarmos o Espiritismo na nossa vida. Como lidar com a culpa e com o remorso? Primeiro, nos situando dentro da lei de Deus. Onde eu estou no processo da minha evolução, um outro processo. E entender que o processo de evolução, ele comporta dentro dele erros e acertos, erros graves e acertos maravilhosos. Então, todos nós cometemos dezenas de erros graves nesta encarnação e muito mais no passado, sem sombra de dúvida. Se nós formos ver a nossa situação 1000 anos atrás ou 2000, não vai ser bonita. Se alguém ousar olhar 5000 anos, vai ver coisa muito, muito feia, salvo aí alguma exceção, algum espírito superior que esteja nos ouvindo. E aí as coisas feias dele vão estar 15.000 anos, sei lá. Então, entender que nós sempre erramos. Isso pode parecer forte, mas é importante a gente pensar. Nós já cometemos praticamente todos os tipos de crimes. Nós já matamos, nós já mentimos, nós já traímos. E o grande exercício que nós temos que realizar é o exercício do auto-perdão. O exercício da autoaceitação. Porque grande parte do sofrimento que nós passamos são frutos da autocondenação. Deus não necessita que a gente viva se punindo. Deus não quer isso. É um processo nosso de fazermos a caridade conosco, de sermos generosos conosco. E isso pode evitar o suicídio. Só que precisa uma dose de honestidade. Porque a gente se culpa e nega que erra. A gente se condena e faz de conta que erra. E a gente fica num ciclo vicioso que pode levar ao suicídio. Qual é a atitude que o Espiritismo nos aponta?
honestidade, assumir os próprios erros e saber que é possível repará-los. Essa é a grande mensagem de esperança do Espiritismo. Não interessa se você foi nazista, não interessa se você foi um carrasco, não interessa, interessa que você queira se melhorar. E se você tiver a tendência de cair no drama da autoculpa, pense o seguinte: eu errei muito, eu vou acertar muito. Eu estraguei muitas vidas, agora eu vou ajudar a muitas vidas florescerem, a muitas vidas se tornarem melhor. Então, o lidar com a culpa, ele começa com a visão de mundo verdadeira. Entendendo que, primeiro, é necessário assumir o erro, seja qual for. Segundo, todo o erro tem solução. Todo o erro tem reparação. E acredito que por isso, e aí fica uma sugestão de leitura, o livro Paulo e Estevão, que nos encanta tanto, nos encanta a todos que lemos, e quem lê normalmente lê várias vezes, apesar de ser um livro grande, mas é fantástico, porque se a gente se der conta que aquilo ali é um processo de cura de culpa. Paulo foi um espírito que sofreu profundamente com a culpa. Para começar, ele matou alguém bem mais evoluído do que ele, o Estevão. Para começar, ele fez isso. E depois ele descobre que estava completamente equivocado. Então, é um espírito que vai ter que lidar em profundidade com os processos de culpa, e o próprio Estevão, está lá no livro, é designado pelo Cristo para ajudar Paulo a superar esse processo de culpa. Então não vamos pensar porque era Paulo, porque era São Paulo, é mágico, não. É ser humano igual a gente, tem que lidar com o processo de culpa da mesma forma. Então o caso Paulo de Tarso é um caso de superação de um processo terrível de culpa. Imagine, você matou um dos seguidores mais nobres, mais evoluídos do Messias, do espírito mais importante do planeta, e você perseguiu outras centenas de seguidores dele. E você descobre depois que ele é o Messias. Não tem como não viver um processo de culpa nisso. Paulo se retira ao deserto, Emmanuel não aprofunda, talvez ainda não esteja na hora, não sei, mas um dia a gente vai ter acesso a isso, de como foi. Emmanuel fala apenas que ele se colocou uma profunda disciplina de estudo e reflexão sobre o Evangelho. E aí ele começa a superar o processo de culpa. Quando a gente sabe o que fez de errado, o processo de culpa, eles começam a superação profunda quando a gente admite e pede desculpa. E aí a providência divina juntou Paulo com outros 2 cristãos verdadeiros que tiveram a vida desestruturada por conta da perseguição que ele tinha iniciado. E Paulo tem a oportunidade de pedir perdão para eles, para um casal, para um homem, para uma mulher, que certamente simbolizavam ali para Paulo os cristãos, e o sofrimento dos cristãos por conta da atitude dele. Paulo cria coragem, deve ter a mão ficado gelada, deve ter ficado com medo, e chega uma hora que ele diz: eu sou o doutor da lei que gerou toda a perseguição dos cristãos. E eles o perdoam. Então, aí começa um processo profundo de superação da culpa. O reconhecer o erro e pedir perdão. É a primeira etapa. Errei, me desculpe. A gente precisa fazer isso. Se possível com as pessoas prejudicadas, mas se não com a consciência, ou com alguém que represente. Alguém que represente as pessoas que nós prejudicamos. Me perdoe. Arrependimento. Aí depois Paulo já vai para um segundo estágio, Ele vai reparar. Se ele atrapalhou no movimento cristão, nada mais justo agora que ele ajude o movimento cristão. Então, é um processo que a gente poderia ler com muita paciência, com muita calma, e ver cada etapa do processo de auto-perdão de Paulo. Quem sabe um dia isso não vira tema de estudo nosso. Como é que foi em detalhes esse processo? Há um outro caso, esse não bem conduzido, de não superação, que é um caso que Kardec cita no livro Céu e Inferno. De um indivíduo que não era espírita, não conhecia, não temos detalhes, mas até onde a gente tem lá o relato, não tinha nenhum hábito sequer religioso, e ele começa a ter certeza que envenenou alguém.
e se culpa tão profundamente que se mata. Kardec vai investigar o caso, evoca o espírito que cometeu o suicídio e ele vai contar a história dele. Quer dizer, ele, resumidamente, por favor, olhem, está aí no blog, Antônio Bell, na segunda parte do livro Céu e Inferno, item suicidas, né? Vale a pena olhar com calma. Mas o fato é que ele se mata por uma culpa de uma encarnação passada. Ele tinha envenenado alguém, uma pessoa que ele amava, e essa pessoa ia casar com outro. Ele não aceita e envenena essa pessoa. Depois, com a consciência de culpa tão terrível, naquela encarnação passada, ele já se mata. Volta, reencarna, o pai da vítima, né, se torna obsessor dele, e a presença do pai da vítima faz ele lembrar do passado. E aí ele se mata. Porque não aceita o erro e não se perdoa. Quer dizer, se ele tivesse feito uma terapia bem feita de regressão de memória, quase certo que não teria se matado. Porque nós não nos matamos por causa do erro que nós cometemos. Nós nos matamos porque nós não nos perdoamos. Se ele tivesse assumido esse erro e se perdoado, não precisaria se matar. Porque não é o erro que nos faz cometer suicídio, porque senão todo mundo ia ter que cometer suicídio todo dia, porque nós somos espíritos atrasados e erramos todo dia e erramos mais no passado. A grande questão não é o erro. A grande questão é a nossa disposição em superarmos a culpa e nos perdoarmos. E Emmanuel, em suas palavras bonitas, fortes e belas, diz que muitas vezes é a preguiça. Quando nós admitimos erros e ficamos parados, aquilo é uma preguiça escondida. Porque a questão é a seguinte: errei, matei, roubei, toquei fogo. Vou pagar não e reparar. Eu aceito que eu errei, e isso é um ato de humildade, aceitar que erro, e agora vou trabalhar para superar. Então, trabalhamos hoje essa ideia, né, da culpa e do remorso que leva ao suicídio, e como nós podemos começar a olhá-la de outra maneira, certo? E isso é importante, porque no final das contas nós precisamos de um processo de autoaceitação. Nós não precisamos nos autodestruir por isso. E muito suicídio indireto está ligado à culpa e ao remorso. Todos nós da Terra somos espíritos que cometemos muitos atos infelizes. É preciso ter humildade, pedir perdão ao Cristo, pedir perdão a quem nós prejudicamos e ter uma atitude ativa de reparação, de construção, para que a gente não fique aí acomodado na culpa e no remorso. Não é um processo fácil, é um processo que exige muita coragem. Mas é importante a gente entender: se nós não fôssemos importantes para Deus, não estaríamos aqui. Não existiríamos sequer. Se nós existimos é porque Deus nos sustenta, nos alimenta espiritualmente. E, se Deus acredita na gente, né, a gente também deve acreditar na gente. É importante a gente aceitar que para o projeto divino nós temos um elevado valor. E por isso não precisamos entrar em processos de autodestruição. Precisamos criar um processo de saúde, né? Depois a gente vai abordar isso. Qual é o processo de saúde que se opõe ao processo de autodestruição sobre a culpa e o remorso? De autoaceitação, de compreensão das limitações e da certeza absoluta que Deus nos ama e está conosco. Bem, meus amigos, esse foi o tema de hoje, né? É o início de nossa reflexão. Peço que vocês mandem perguntas e comentários para o nosso e-mail. Os amigos espirituais vão poder responder essas questões que vocês mandarem. Nos outros programas teremos outras pessoas também dialogando conosco, né? Estamos reorganizando o nosso grupo de trabalho do Pode Sim. Todo mundo vai continuar, mas vai colaborar em momentos diferentes, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais. O nosso e-mail, para quem não sabe, Grupo Marcos 1907, né? Ano de fundação do Colégio Allan Kardec, @gmail.com. Grupo Marcos 1907, @gmail.com. Vamos para o nosso Evangelho, vamos para a nossa mensagem final. Aguardo comentários, perguntas para a gente, perguntas para os amigos espirituais, para que a gente possa desenvolver um diálogo entre nós aqui, mas também entre vocês e entre os amigos espirituais.
Vamos para o nosso Evangelho. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe aos joelhos e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me cá essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos à nossa prece. Pai de amor e bondade, suplicamos, Senhor, teu amparo e tua proteção e tua permissão para que possamos receber uma mensagem dos bons espíritos que assistem às nossas atividades. Que assim seja. Que a paz do Cristo possa tocar os vossos corações, meus irmãos e irmãs de ideal. Sejamos nós aqueles que, ante a tormenta social que avassala a terra, sejamos capazes de estender mão segura aos nossos irmãos que vacilam e pensam em cometer um ato tão infeliz como o do suicídio. Aos espíritas, a missão de cuidar-se. Aos espíritas, a missão de amparar os frágeis seres que ainda não descobriram o poder da fé. A fé há de transportar este mundo da sua situação infeliz a uma situação de paz. Esta fé que parte de vossos corações há de sustentar os vossos irmãos, carentes de orientação e amparo, e que pensam em aniquilar a própria vida. Irmãos, unamo-nos. É hora de pensarmos como agir para evitar o suicídio, em situações gerais e particulares. Contamos convosco, contamos com as vossas preces, contamos com a vossa ação em criar um movimento de reflexão mais profundo, inspirado em Jesus de Nazaré, que mostra o sentido da vida. Não pregações vaidosas, não afirmações superficiais, mas que vosso ser seja tocado de dor pelos suicidas e por seus familiares, e que do íntimo se coloque diante do Mestre dizendo: Mestre, quero colaborar contigo, ajuda-me a ajudar aqueles que enlouquecem e em momentos infelizes tentam tirar a própria vida. Esse é o nosso apelo inicial. Que cada um pense como colaborar, que cada um compartilhe histórias elevadas de recuperação, e assim conseguiremos, se vocês nos apoiarem, a criar um espaço em nosso blog de valorização da vida, de amparo aos que pensam suicidar-se e de consolo para os parentes daqueles que tiveram seres amados que cometeram esse ato infeliz. Isso se dará, meus irmãos, apenas se cada um se dispuser a colaborar com perguntas, com histórias, com participação, e assim conseguiremos criar uma campanha permanente para a superação do suicídio em nossa sociedade. Paz a todos, de vosso irmão e amigo em Cristo, Caibar de Souza Schutel.